A próxima reunião que eu tive foi dia 10 de dezembro. Foi uma reunião muito interessante, porque foi uma reunião que os profissionais não médicos têm abertura para falar sobre as pesquisas, sobre o trabalho que está sendo feito. Normalmente esses profissionais, eles estão ligados a alguma associação do seu país. Tá? Na maioria dos casos isso era verdadeiro. Então as pessoas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, cientistas sociais, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, têm a oportunidade de ver o trabalho que está sendo feito no seu lugar, no lugar que você trabalha, naquela associação, para profissionais também da mesma área. Então, tinha de 20 de 10 pessoas, só profissionais presentes nessa reunião. Todos esses profissionais que estavam presentes, nesse dia ocorreram 17 palestras. Eu vou passar rapidinho o que cada pessoa e a sua profissão explicou sobre esse dia. Então, essa enfermeira Bárbara Siegel, que é americana, falou sobre os cuidados paliativos e explicou 2 casos de pacientes com ela que não estava atendendo e como a abordagem estava sendo feita. Essa outra médica, Bridget Gamer, falou sobre a sexualidade na carência traumatrófica, ela descreveu casos. Eu não vou entrar muito nesse texto porque ela repetiu a palestra no dia do simpósio, então eu vou falar na próxima apresentação. Karen Cross, uma enfermeira que me aprendeu sobre cuidados paliativos. Esse ano houve muita abordagem sobre os cuidados paliativos nos pacientes e a parte de cognição, então você vai ver que está muito relacionado a isso. Karen Thomas, uma assistente social do Reino Unido, falou sobre as dificuldades de alguns pacientes, então ele foi a locais rurais do Reino Unido e foi ver as dificuldades de locomoção, de conhecimento da doença, tudo isso em locais mais distantes do centro, dos locais mais centrais. E eles desenvolveram então um programa para que equipes fossem deslocadas a lugares mais distantes, para que todos os pacientes, sejam de qualquer lugar que tivesse o conhecimento, a explicação sobre o que estava acontecendo com ele e o acompanhamento de equipe multidisciplinar e médica. Linda Kate, uma fisioterapeuta do Canadá, falou sobre alguns cuidados simples de pacientes, como dores dos ombros, dores cervicais, lombares, técnicas simples de diagnóstico e tratamento dessas dores que muitas vezes incomodam o paciente conforme a evolução da doença e muitas vezes o cuidador não sabe o que fazer e são coisas simples que foram explicadas nesse dia. Americano falou sobre uma pesquisa que foi feita com a parte respiratória do método yoga. Então eles aplicaram essa técnica de respiração com os pacientes e verificaram que o paciente no início da doença, quando ainda não existe a dificuldade respiratória, pode ser beneficiado nos estágios mais tardios quando existe a prática desse tipo de respiração. Esse médico David Oliver falou sobre os cuidados paliativos também, as alterações cognitivas de alguns pacientes que muitas vezes atrapalham o cuidado do paciente. Sharon Schwilerstrom, também do Reino Unido, que é da associação NMB, que é a associação de ela do Reino Unido, falou de um programa educacional para crianças. Mas é que não, por favor. Bom, esse é um programa muito interessante. Eles abordaram como os filhos dos pacientes percebem a doença dos pais, ou do pai ou da mãe. Então foi criado um programa de computador, onde existe toda a explicação para a criança em forma de desenho, o que está acontecendo com seu pai ou com sua mãe, o que você pode fazer para ajudá-lo, como você pode se comunicar com eles. O que a criança, existe um chat aberto nesse programa, que ela pergunta diretamente aos profissionais, o que está acontecendo com o meu pai?
Então, muitas vezes, se ela não tem coragem, ela não consegue falar com o pai ou com a mãe, ela tem acesso direto a esses profissionais por esse programa e esse site. Então, ela pergunta, meu pai está caindo muito, o que eu posso fazer? Tem coisas assim, explicações para a criança. Então, é uma abordagem muito interessante, porque muitas vezes nós esquecemos dos filmes das crianças que estão na casa. Então, vocês devem abordar de uma forma muito inteligente. Em Roma, uma fonoaudióloga comparou 3 métodos de comunicação que já são conhecidos. O método chama-se iLink, que é nada mais do que aquela prancha que tem as letras, com o outro método que chama-se ITEM, que é um que tem, além de letras, tem frases e carinhas para a comunicação, e o outro chama-se COS, que é um programa de computador de alta tecnologia. O que foi visto foi que, não importa o estágio da doença que o paciente seja, ele prefere se comunicar pelo iLink, que é o mais simples, é o ABCD, então não importa a tecnologia que age, muitas vezes o paciente, até o final da doença, ele ainda prefere se comunicar pelos olhos. Lakshmi Joshi é uma fonoaudióloga que propôs que infelizmente aqui para os multidisciplinares, eu acho que acontece o que acontece aqui no atendimento da equipe multidisciplinar da ARMA, aqui no ambulatório de doença neuromuscular. O paciente vem, ele passa pelo médico, ele espera para passar pela fome, ele espera para passar pela nutrição, pela fisioterapia motora, respiratória, e isso é um gasto energético muito grande. Então, qual foi a proposta desse grupo? Que se unisse, que no dia que ele passasse pela fome, ele já passasse pela parte de respiratória e nutricional. Então, que essa equipe virasse uma equipe. E a terapia ocupacional, a fisioterapia motora, virasse outra. Então ele vem e passa nos dois. Então ele já vem, a fisiomotora está junto com a terapeuta ocupacional, as orientações são feitas juntas. E a parte nutricional, juntamente com a fonoaudióloga, juntamente com a parte respiratória, junto. Menos tempo do paciente, menos gasto energético e maior proveito tanto do paciente como do cuidador, porque ele não está tão cansado e ele pode aproveitar as orientações melhor. Nick Leone, uma psicoterapeuta dos Estados Unidos, ela trabalha com a parte de física respiratória e, na verdade, eles foram divulgar um livro que foi publicado sobre a física respiratória, a terapia respiratória em pacientes com esclerose neurológica, escrito por ela, patrocinado por uma fundação que chama-se Ford Knowledge, que é uma fundação da Califórnia. A Sarah Feldman, que esteve com a gente, uma fisioterapeuta motora, esteve com a gente há 3 anos atrás aqui, e ela trabalha com comunicação assistida por computador. Ela falou sobre o novo meio que eles estão criando para detectar as necessidades dos pacientes e poder ajudá-los de forma a um programa de computador que ainda não está pronto, mas está em processo de desenvolvimento. David Oliver, médico, falou sobre uma parceria sobre o Reino Unido e pacientes da Croácia, pacientes que muitas vezes recusam o uso de ventilação não invasiva porque isso acontece. Então ele abordou dessa forma, dizendo que muitas vezes é falta de conhecimento do profissional que está levando a ventilação assistiva, falta de conhecimento do cuidador sobre a ventilação, ou mesmo devemos melhorar a técnica de máscara ou de ventilação para que os pacientes possam ver melhor. Carol Banks, que é vendedora da Austrália, lançou um projeto de website que eles estão criando lá, que é um website para o paciente e o cuidador, com todas as informações, um site muito interessante, muito rico. Jenny Connell, uma terapeuta ocupacional também do Reino Unido, lançou locais para modificados por tratamento, eles chamaram de Year of Care, que é um ano do cuidado. Então eles levaram essa equipe para ensinar outras equipes, uma equipe da MMD, que é a associação principal, para ensinar outras equipes no mundo inteiro. Melanie Lord, uma fonoaudióloga, falou sobre a parceria nutrição e fonoaudiologia, e Robin Harris fechou esse dia, o médico da Austrália, falando de pesquisas dela, fundos de captações de recursos. Ele trabalha com a associação australiana e ele fez uma abordagem geral sobre o que uma associação pode ajudar uma equipe e vice-versa, e o que
essa união de uma associação forte no país, junto com uma equipe multidisciplinar médica forte, pode trazer de benefícios ao paciente, que é o que todos esperamos. Quando nós temos uma associação que presta serviços ao paciente e que tem uma equipe multidisciplinar junto dela, o nosso grande objetivo é que o paciente saia satisfeito e saia orientado e saia sem dúvidas sobre os procedimentos que foram ensinados para ele naquele dia. Então, na verdade, foi isso que ele fechou esse dia de apresentação, que foi um dia muito rico, cansativo e rico, para nós que estávamos ali assistindo, e mostrando que o profissional multidisciplinar tem uma imensa importância, sabendo que existe um dia de reunião superior. Aqui tem algumas fotos, essas são fotos desse dia. Essa paciente que está à esquerda de vocês é uma paciente que foi da China. Ela usa uma tecnologia avançadíssima, ela está com uma fila, só ela, uma fila, uma incubadora. E ela participava todo o tempo. A todo tempo, eu estava sentada ali atrás dela, eu via no computador na tela dela, assim, um monte de investimento, e ela ficava olhando, e aí ela falava assim para a filha, e a filha via, e ela levantava, minha mãe foi fazendo uma pergunta. E aí ela fazia uma pergunta. E aí ela fez isso umas 5 vezes, aí até que ela falou, minha mãe gosta de falar bastante, mas nada impede minha mãe de falar. Ela falava de qualquer forma. E ela falava mesmo, expunha casos da vida dela. Isso foi muito rico, porque muitas vezes o profissional está falando, eu estou aqui falando como profissional, fisioterapeuta, mas quem vive a doença entende muito mais. Então, normalmente falava uma coisa, ela levantava, olha, mas eu senti tal coisa, e simplesmente pelo problema de retiros. Essa foi foto sobre algumas palestras, essa que está aqui à direita de vocês, a foto que é a primeira do site que eles criaram para o entendimento das crianças sobre a doença. Algumas observações ali sobre a parte de comunicação assistiva, aqui sobre uma avaliação dos estudadores, aqui outras fotos também que não saíram sobre a comunicação das pacientes. Isso aqui, depois que eu mostrar para vocês, que acho que faz parte dessa parte, os produtos que eles levaram como lançamento. Esse daqui é um colete que você usa aqui em volta, que tem essa máquina ao lado. E o que ele faz? Ele faz que ele joga uma pressão e fica chacoalhando. E ele faz o quê? Ele mobiliza essa pressão. É só isso. Me perguntaram se é bom ou se é ruim. Para mim não tem muita utilidade, na verdade. Mas é um equipamento que eles levaram como lançamento, que custa um pouquinho caro, eu apresentei o preço, custa $10.000, simplesmente para você vestir e ficar ali chacoalhando, mobiliza a secreção e depois você tirar. Então, de qualquer jeito, você precisa de um corpo assiste para que tire essa secreção. De qualquer forma, foi um equipamento que eles levaram novo e eu estou passando para vocês da tecnologia que eles levaram. Essa foto de um outro paciente que estava lá, ele é um paciente que eu vou falar um pouquinho mais dele no próximo momento. Ele é um paciente que ele também não se comunica, mas ele fez um programa no qual ele gravou todas as palavras e frases enquanto dormia. E ele deu uma aula da tutora. Então, mostrando que o paciente que é extremamente ligado ao profissional, que o ajuda, que o orienta, para que tenha uma qualidade de vida boa, seja em que momento se for. Obrigada, e agora eu vou falar sobre algumas palestras